Saudações, que bom encontrar você de novo aqui na nossa matéria Novo Testamento 2. A descrição dessa matéria é bem simples. Estamos fazendo uma abordagem dos evangelhos canônicos, você vai lembrar, os 4, e Atos dos Apóstolos, olhando um pouco sobre a questão histórica, olhando sobre a questão cultural, compreendendo a sua mensagem. Então, começamos na aula anterior e conversamos sobre o ambiente desse período do Novo Testamento, o berço onde o Novo Testamento surge, e paramos um pouco falando sobre os evangelhos sinóticos, esta visão que Mateus, Marcos e Lucas têm acerca de Cristo, do ministério e do evangelho como propriamente escrito aqui. Quando a gente vai falar dos evangelhos sinóticos, nós não incluímos João. João tem uma abordagem diferente acerca da forma de apresentar Cristo. Parece que Mateus, Marcos e Lucas tentam traçar uma cronologia, ainda que os evangelhos não sejam cronológicos, mas há uma lógica, uma progressão durante o relato dos 3 evangelistas. João trabalha mais com ideias, com conceitos, o que o diferencia muito de Marcos, Mateus e João, ainda que haja informações que são comuns, mas à luz dos estudiosos, João não usa as mesmas fontes de pesquisa que Mateus, Marcos e Lucas usaram para a confecção do seu evangelho. Então, o que a gente está fazendo é apresentando para você tanto o ambiente histórico, político, religioso que Jesus nasceu, onde ele desenvolve o seu ministério. Vamos então olhar agora, especialmente quando vamos entrar nos evangelhos propriamente dito, o ministério de Cristo, um pouco sobre a teologia, sobre a doutrina, e também quando na próxima teleaula, videoaula, nós vamos acompanhar a igreja cristã ali no registro de Lucas em Atos dos Apóstolos, ok? Então, o que queremos abordar neste bloco de aula são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como estão apresentados no Novo Testamento. Então vamos lá, o Evangelho de Mateus. Você conhece Mateus, Mateus não se identifica como sendo o autor desse Evangelho, mas a tradição cristã tem atribuído a ele, a Mateus, o apóstolo, o cobrador de imposto, a autoria deste Evangelho. Olha que interessante, a gente sabe muito pouco sobre esses indivíduos, sobre a sua história, o que aconteceu antes, o que acontece depois, porque entenda que não era a proposta dos evangelhos fazer um registro minucioso de tudo que Cristo, de que cada apóstolo fez. Essa não era a proposta. A proposta que cada um tem em mente é apresentar Cristo ao seu público-alvo. Quando nós olhamos para Mateus, nós vamos encontrar em Mateus um teor muito judaico. Parece que Mateus tem falado a um público judaico, expondo Jesus Cristo como sendo o cumprimento dessas profecias messiânicas. Jesus é aquele que se enquadra, ele se encaixa perfeitamente. De fato, ele é aquilo que um judeu espera como Messias. Muito provavelmente escrito aí em torno do ano 60. Há muita discussão quanto à data, porque essa é uma outra questão que não incomodava os autores do Novo Testamento. Eles não havia obrigatoriedade de se datar um texto, até porque eles têm em mente que Cristo volta logo
logo. Eles não têm que esperar muito tempo. Talvez por isso não houve essa preocupação de se colocar datas. Como é que a gente pode identificar as datas? Então, o que os estudiosos fazem? Eles vão pegando dicas no texto, informações, construções, formas de expressões, de frases, de palavras, de ideias, e então vai se construindo isso e até que se chega a uma data aproximada das cartas. Não é possível que você bata o martelo dizendo foi neste dia, neste ano que foi escrito. Salvo algumas cartas onde Paulo, por exemplo, coloca expressões muito claras, óbvias de onde ele está, ok? Então, provavelmente alguém chega a dizer de 50 a 70, esse período de tempo é o período em que os evangelhos são produzidos, não é? Qual é o conteúdo? Ok, o conteúdo do Evangelho de Mateus, que nós vamos abordar conforme é apresentado na sua apostila, ele pode ser dividido em quase que 5 blocos distintos, não é? Do nascimento e infância de Cristo, o período do ministério de Jesus, o seu discurso ali no Sermão do Monte, da justiça e do reino, os atos poderosos, a proclamação do reino, a narrativa, ministério, o reino, comunhão, conflito. Então, se você olhar na sua apostila, na página 12, você tem uma divisão até mais simples. Essa que eu estou apresentando na sua tela é uma divisão apresentada pela aquela Bíblia Vida Nova, na 8ª edição de 1980. É um pequeno esboço do texto, a sua apostila traz um outro esboço, mas se você olhar na sua apostila, ele vai dizer que essas 5 partes, você tem a primeira parte que contém o Sermão do Monte, a segunda parte as instruções aos discípulos, a terceira parte as controvérsias, a quarta parte o discurso sobre os cristãos e a sociedade, e a última parte a ida de Jesus a Jerusalém, o conflito com o judaísmo e toda aquela questão da morte e ressurreição de Cristo. Quem é Cristo no Evangelho de Mateus? Então, Cristo é aquele que cumpre todas as expectativas messiânicas. Mateus é cuidadoso em apresentar este Cristo que cumpre lei, que faz uma releitura da própria lei. Ele é de fato o Messias prometido. E enquanto Cristo está agindo, o Espírito Santo está ali. A atividade do Espírito Santo é presente ali no ministério de Jesus Cristo, desde o nascimento, quando ele é concebido em Maria, no seu batismo. O Espírito Santo está presente na grande comissão, o Espírito Santo está presente na questão do capítulo 12, na questão do exorcismo, da libertação de demônios, nas curas. E aí nós temos uma pequena leitura do Evangelho, né? Um pequeno esboço, se alguém gostaria de memorizar, pode ser aqui interessante você... alguém perguntar do que trata Mateus. Então você pode dizer, olha, Mateus vai falar sobre os antepassados de Cristo, sobre João Batista, o batismo e a tentação, o trabalho de Jesus na Galileia, de Galileia para Jerusalém, a última semana e a ressurreição de Cristo. Ou, se você quiser fazer um resumo um pouco maior dos evangelhos, você pode pensar no assunto de Mateus. Do que fala Mateus? Mateus apresenta Jesus Cristo como o Messias prometido, como aquele que cumpre todas as profecias messiânicas, como Cristo esperado, o Messias aguardado. Então, quando você quer, ou quando lhe perguntarem acerca deste tema, você pode dizer, Mateus apresenta o reino. Olha que interessante essa ideia de reino, porque se Cristo é Messias, ele é rei. Se ele é rei, há um reino.
escrito por Mateus. Aí a data, a gente está dizendo uma data, mas você sabe que essa data é flutuante, pode ter sido muito antes disso ou depois, não há nenhum problema. Mas nos 28 capítulos, Mateus está apresentando que este Cristo, nascido de Maria, nascido sob a lei, é o Messias, em que o judeu pode confiar. Não há nenhum problema quanto a isso. Ok? Muito bem. Depois de Mateus, nós temos o Evangelho de Marcos. Marcos é o menor dos evangelhos. Diferente de Mateus e Lucas, é interessante porque Marcos não começa com a narrativa do nascimento de Jesus Cristo. Não há nenhuma informação sobre anjos, sobre pastores, sobre os magos. É legal que o Evangelho de Marcos ele começa assim: este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías descreveu: envio o meu mensageiro diante de ti e ele preparará o teu caminho. Ele é a voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Então ele diz: João Batista veio pregando e depois Jesus vem pregando, e assim começa o Evangelho de Marcos. Há uma dinâmica muito grande. Parece que Marcos está com pressa de dizer, e alguns detalhes talvez são desnecessários para o público que ele está, a quem ele está direcionando a sua mensagem. Muito provavelmente, Marcos não escreve isso para o judeu. Então, para o judeu, é importante entender que Jesus é descendente de Abraão, que Jesus nasceu da descendência de Davi, que Jesus cumpre o que preceitua a lei da sua apresentação, de ir ao templo com 12 anos. Mas para Marcos, é importante saber que Jesus, que o Cristo do Evangelho, é o Cristo profetizado, anunciado e agora presente. Então, esse é o Evangelho de Marcos. Mesmo que também ele não se identifique, a tradição cristã é unânime em dizer que este é João Marcos, aquele que é companheiro de Paulo e Barnabé nas suas viagens missionárias, chamados por Papias como o intérprete de Pedro, não é? Isso tem sido muito comum a gente encarar e encontrar Marcos neste lugar. Ok. Por que Marcos é escrito? Ou para que Marcos é escrito? Então, segundo a história, no ano 64, Nero acusa a comunidade cristã de colocar fogo em Roma. E por esse fato, então existe uma grande perseguição, provavelmente na qual Pedro e Paulo morreram. E no meio dessa igreja perseguida, sobre ameaça de morte, é que Marcos escreve as suas boas novas, como uma motivação, olhando para Jesus Cristo como modelo de coragem, como modelo, um modelo de força, um modelo de alguém que há de não só salvar, de resgatar, mas um servo sofredor que triunfa, que vence, ok? Então, qual é o conteúdo do Evangelho de Marcos? Basicamente, Marcos vai descrevendo o seu Evangelho nos movimentos geográficos de Jesus. Jesus nunca está parado. Se você lê o Evangelho de Marcos, e então Jesus está aqui logo em seguida, e depois disso, e logo mais, Jesus não para. Jesus é um servo que está trabalhando, que está atuando, que está fazendo. E então Marcos vem situando ou geograficamente dizendo como o Evangelho está acontecendo, não é? Então a sua apostila vai dizer assim: Marcos estrutura o seu Evangelho em torno de vários movimentos geográficos de Jesus, que chega ao clímax com a sua morte e ressurreição subsequente. Então, depois da introdução bem clara que nós lemos, Marcos narra o ministério público de Jesus na Galiléia, na Judéia, e ele vai até a sua paixão e a sua ressurreição.
alguns vão dizer, o Evangelho pode ser visto como duas metades unidas da confissão de Pedro, de que Jesus era o Messias, e pelo primeiro anúncio da crucificação lá no capítulo 8. Novamente, o livro não é uma bibliografia, desculpa, me perdoe, o livro não é uma biografia, não é proposta dos evangelhos apresentar detalhadamente segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Não. A proposta dos evangelhos, e por isso Marcos diz das boas novas, é apresentar um relato conciso da redenção através da morte expiatória de Cristo. Marcos vai mostrar que Jesus tem autoridade. Ele é o Messias, ele tem autoridade como mestre, ele tem autoridade sobre Satanás, ele tem autoridade sobre os espíritos malignos, ele tem autoridade sobre o pecado, sobre o sábado, sobre a natureza, sobre a doença, sobre a morte. Ele é maior do que as tradições legalistas, ele é maior do que o próprio templo. Então, pensa... se Marcos escreve de fato num contexto de perseguição, você imagina que o judeu na perseguição não pode mais guardar as suas tradições, não pode olhar para o templo, não pode mais olhar para todo esse conteúdo da sua história, porque ele está fugindo. E ele sofre por conta de dores, por essa influência demoníaca que persegue a igreja. Então é importante que Cristo seja de fato aquele que transcende, que é superior, porque é isso que vai fortalecer a igreja, a nova igreja que está crescendo. Ok, e quando nós então olhamos para Cristo, nós vamos encontrar o Espírito Santo agindo, não é? Marcos vai, assim como os outros evangelistas, destacar essa ideia de que a profecia de João Batista, de que ele os batizaria com o Espírito Santo. Isto é, Marcos vai nos dizer que os crentes seriam totalmente imersos no Espírito Santo, de que a vida da igreja seria uma vida no Espírito. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer mais tarde que aqueles que não têm o Espírito sequer pertencem a ele. E os evangelhos vêm trazendo esta profecia de forma muito clara, muito presente. Então, o Espírito Santo, que aparece no batismo de Cristo, é o Espírito que o leva para o deserto para ser tentado. Marcos vai colocar o pecado contra o Espírito Santo como sendo um pecado que contrasta todos os outros pecados, não é? Isso é uma questão interessante que vale a pena você gastar um tempo para entender. Há muita distorção, mas olha como o Evangelho apresenta e valoriza a questão do Espírito Santo e sua ação ao longo da narrativa do Evangelho. Um esboço bem simples está na sua apostila, não é? Na página 20, onde vai dizer de que Marcos trabalha com o começo da boa notícia, o trabalho na Galileia, da Galileia para Jerusalém, a última semana, a ressurreição e as aparições de Cristo. Percebe? Há uma dinâmica, há um movimento. Você poderia pensar o seguinte: Jesus Cristo, o maravilhoso em poder. Uma outra maneira de entender Marcos é a questão do serviço. Poderíamos dizer que Jesus Cristo é o servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Com relação à data, nós conversamos na questão dos sinóticos. Marcos é o primeiro dos evangelhos. Logo, ele foi escrito antes de Mateus, antes de Lucas. Então, o ano 55 parece ser um ano bem razoável à luz daquele contexto histórico de Roma que comentamos no início deste bloco. Ok? Mateus, Jesus Cristo, cumpre a expectativa messiânica. Ele é o rei prometido, ele é o Messias aguardado em Israel, é aquele que restaura o reino
Marcos, o Cristo sofredor, o Cristo servo que dá a sua vida e que nos desafia a nos movimentar em direção ao outro também. E o terceiro evangelho, dos chamados sinóticos, o evangelho de Lucas. Este é um evangelho um pouco distinto dos primeiros, até porque Lucas diz como ele se propõe a fazer. Lucas é um autor riquíssimo de detalhes. Lucas, o médico, o companheiro de Paulo. Lucas, um historiador que documenta. Parece que Lucas está produzindo um documento a Teófilo. Há muita questão sobre quem é Teófilo, se Teófilo é uma pessoa, se Teófilo é a igreja, se Teófilo é um indivíduo ou é apenas uma forma de... como se fosse uma palavra secreta onde os cristãos identificariam, o que não vem ao caso agora. O que importa é assim, Lucas tem uma preocupação em deixar um relato exato, fidedigno acerca de Cristo. E então ele vai pesquisando, ele vai buscando informações, ele vai buscando detalhes, ele entrevista, ele pergunta, ele faz várias pesquisas. Por isso, nós vamos encontrar, quando estudamos o conceito sinótico, que Lucas tem diversas fontes onde ele vai buscando informações, inclusive o Evangelho de Marcos. Quem foi Lucas? Lucas é um crente, é um cristão do primeiro século, um homem cheio do Espírito Santo, com uma visão legal da necessidade de que o conteúdo do Evangelho precisa ser preservado. Então ele, usando dos seus talentos, dos seus dons, da habilidade que ele tem, ele começa a escrever, ele começa a narrar este Evangelho, ok? O que precisamos entender quando olhamos para o Evangelho de Lucas? Ok, Lucas parte do princípio de que há muita coisa sendo escrita acerca de Cristo no primeiro século. Há muita gente escrevendo. Quando você vai estudar um pouco sobre as literaturas do primeiro século, especialmente na formação do cânon do Novo Testamento, nós vamos encontrar aquilo que chamamos dos apócrifos ou dos pseudo-epígrafos, né? Escritos acerca de Jesus, Evangelho de Tomé, Apocalipse de Pedro, muitas coisas, Evangelho de Madalena, algumas coisas escritas no primeiro, no segundo século, atribuindo-se, era comum você escrever uma obra atribuindo a alguém aquela obra, isso não havia essa questão de plágio como existe hoje, mas parece que Lucas estava ciente de que Cristo era um camarada importante, um indivíduo importante, e muitas pessoas começam a escrever. E o problema dessa quantidade de narrativa é a fidelidade delas acerca daquilo de fato que Cristo foi, de quem Ele foi, do que Ele fez, do que Ele falou. E isso talvez tenha gerado confusão na igreja. Lembra, João vai escrever na sua carta e ele vai dizer daquele que vimos e ouvimos e os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam acerca do verbo da vida, contrapondo aqueles que dizem que Jesus Cristo não é gente. Aí muito mais uma questão para a próxima matéria, mas o que eu quero destacar assim, a visão de Cristo já começa a ficar deturpada logo no primeiro século. Quem é Jesus? De fato ele existiu, não existiu? O que ele falou? Então essa é a preocupação de Lucas. Ele escreve isso para deixar esse relato clássico, para que soubéssemos. Algumas curiosidades do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, não é? Das parábolas, por exemplo, escritas, registradas no Novo Testamento, 19 delas estão em Lucas. Por exemplo, a figueira estéril, a grande ceia, a dracma. O capítulo 15 é um capítulo clássico, não é? A ovelha, as 100 ovelhas, a dracma, o filho pródigo, o fariseu e o publicano que batem ali no peito na sua oração. A linguagem
de Lucas é uma linguagem diferente, tanto de Marcos quanto de Mateus. Lucas tem uma preocupação mais literária, lembra? Ele é um pesquisador, ele é um cara das letras. Então Lucas apresenta os hinos, o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, a palavra do pai de João Batista, o Cântico dos Anjos, de Simeão. É interessante que Lucas tem essa preocupação de deixar um relato muito rico para nós. E preste atenção, não necessariamente de Jesus como o Messias esperado em Israel, mas Lucas faz a sua narrativa a partir de Adão. Jesus é o homem perfeito, ele é o filho do homem que veio. Lucas fala acerca da paixão de Cristo, da ceia, e talvez usando os seus conhecimentos da medicina para falar quanto ao sangue de Cristo, do ladrão arrependido. Ele mostra a ressurreição. Lucas é o único que fala acerca dos discípulos no caminho de Emaús, não é? E isso é interessante para ver como o Evangelho também tem esse teor de incentivo, de motivação. Alguns ensinos eu quero destacar aqui, que vamos encontrar no Evangelho de Lucas. Um deles é muito clássico, a oferta da salvação é universal. Jesus Cristo vem salvar pessoas. Jesus em Lucas tem contato com gentios, Jesus tem contato com as mulheres, Jesus se encontra com enfermos. Jesus não é exclusivo de judeu. Jesus não é aquele que faz a diferença entre judeus, gentios, gregos, bárbaros. Jesus vem para salvar pessoas. O Filho do Homem é aquele que salva, que redime em qualquer tempo e em qualquer lugar. Lucas apresenta Cristo como sendo o Redentor de todos os que creem. E ele oferece perdão, independente de raça. Jesus perdoa samaritano. Jesus perdoa e pode salvar os pagãos. Jesus salva aos publicanos, aos pecadores, aos judeus. Este é o Evangelho apresentado por Lucas, universal, que pode salvar a todos. O Espírito Santo também, assim como Marcos e João, e Mateus e Marcos, me perdoem, também tem um toque especial no Evangelho de Lucas. O Espírito Santo está relacionado a João Batista, a Maria, a Isabel, a Zacarias, a Simeão e ao próprio Cristo, não é? Um esboço clássico dele, você tem aí na sua apostila, na página 24, e eu quero terminar dizendo, se alguém lhe perguntasse qual é o tema principal do Evangelho de Lucas, você pode carimbar batendo assim, Jesus, o Filho do Homem, e pode assinar embaixo. Lucas trata da humanidade de Cristo. Só para você recordar, em Mateus, Jesus é o Messias que cumpre a expectativa messiânica. Ele é o rei de Israel, o rei dos judeus. Em Marcos, Jesus é este homem maravilhoso, este servo sofredor. E em Lucas, Jesus é o Filho do Homem, o Salvador da humanidade. Lucas, também um evangelho fantástico, vale a pena ler. Eu desafio você, no final deste bloco, a ler os evangelhos, a se encantar com eles. E por que não? Faça uma tabela com o que dos evangelhos está em um e em outro, onde eles se diferem, e você vai ficar encantado com o poder de Deus em nos deixar tantos e ricos, preciosos ensinos para a nossa vida. Deus te abençoe, desafio você a ler a sua apostila, nos encontramos na próxima videoaula.